Programa Interação no Ar. Hoje vamos conversar com Rodrigo Cardoso, diretor executivo da Medicone, uma empresa do grupo Alexstar. Rodrigo. Olá. Uma grande satisfação ter você aqui conosco. Obrigado, agradeço o convite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra estar aqui com vocês. Conta pra gente, para quem está nos assistindo, um pouco do que é e o que faz a Medicone. Bom, a Medicone, ela atua no segmento médico hospitalar. Ela é especializada na produção de materiais médicos hospitalares e implantáveis de silicone. A Medicone ela foi fundada em 78 por uma família de uruguaios que veio ao Brasil. E em 2008, o grupo Alexstar, que é um grupo goiano, ao qual o negócio principal é uma indústria farmacêutica, a própria Alexstar, que está aí há 40 anos no mercado, vimos uma oportunidade no negócio e resolvemos investir. A Medicone fica sitiada no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha. Exatamente. Município de Cachoeirinha. Fica em Cachoeirinha. E por que vocês resolveram investir na Medicone e no estado do Rio Grande do Sul? Na verdade, o negócio caiu no nosso colo através de um representante comercial que já está conosco há mais de 20 anos. E nós pesquisamos, olhamos um pouco sobre o negócio, pesquisamos sobre o silicone, né, que é uma matéria-prima derivada do cristal do quartzo, né, diferente de outros polímeros que são usados na indústria médico hospitalar, como PVC, polietileno, polipropileno, que são derivados do petróleo, o próprio látex. E vimos uma oportunidade, quer dizer, o silicone tem um diferencial, são poucos players no país. São poucos agentes competindo. Agentes competindo no país. E resolvemos encarar o negócio. O nosso negócio em Goiás também, apesar de ser uma indústria farmacêutica, nós atuamos somente em hospitais. Nós não vendemos para farmácia, então hospitais, distribuidores e produzimos produtos injetáveis. É importante que o pessoal que está nos assistindo entenda o que são produtos farmacêuticos, que nível de produtos farmacêuticos a Alexstar trabalha. Nós produzimos injetáveis, o carro-chefe são soluções parenterais de grande e pequeno volume, vulgo soro, o soro. O popular soro, e também antibióticos a pronto uso. Então, são bolsas de soro ou bolsas de medicamento pronta para ser infundida no paciente. Então, nós não produzimos sólidos, comprimido, nem pomada, somente a parte injetável. Então, o nosso mercado, os nossos clientes são os hospitais, os principais clientes são os hospitais. E aí também que veio a sinergia com a Medicone. A Medicone ela atua diretamente nos hospitais, produzindo materiais médicos hospitalares e os implantáveis, que é um foco um pouco diferente, que o trabalho tem que ser geralmente com o médico, que está prescrevendo e está indicando aquele produto. É outro canal de distribuição. Né? Sem dúvida. É importante entender, porque a gente aqui no Interação tem muitos empreendedores que nos acompanham de diferentes níveis, de grandes empresários a microempresários. Okay. Então é uma mecânica de se entender como é que funcionam os investimentos, as pesquisas de mercado, os públicos que trabalham, como se distribuir. É importante porque vocês acabam adquirindo as experiências dos nossos convidados aqui, do qual vocês já passaram. Sem dúvida. Medicone, a gente falou em silicone, e tem muita gente que provavelmente está se perguntando, mas o silicone é aquele que a gente ouve falar, das próteses mamárias, qual é o produto da Medicone? Vamos dar um exemplo. Na parte dos implantáveis, a Medicone foi a primeira indústria nacional a produzir a prótese peniana, né? Uma prótese para pessoas que têm problema de disfunção erétil, enfim. E temos prótese testicular, prótese de tendão. Na linha oftalmológica também temos algumas órteses para descolamento de retina. E a prótese mamária é um dos nossos projetos. A gente está já na reta final. Eu acredito que mais alguns anos estaremos com o produto no mercado. Num curto prazo, 2, 3 anos? Num curto prazo, sem dúvida. Porque existiu há pouco tempo atrás uma discussão, inclusive, de próteses importadas, no qual a Anvisa estava fazendo barreiras. Isso certamente, se não tiver players, ou seja, mais agentes competindo, o preço tende a se elevar. Né? Sem dúvida. O que aconteceu foi infelizmente foi uma negligência de um fabricante francês que estava usando matéria-prima industrial na produção das próteses. Então, uma vez que a prótese de silicone ela é um casulo de silicone preenchida com gel de silicone. Então, quer dizer, esse casulo, de acordo com informações, era feito com silicone bom e o preenchimento com silicone ruim. Então, algumas próteses chegaram a romper e esse silicone que vazou no corpo das pessoas não era um silicone tratado. Então, isso veio com infecções e grandes problemas. E com isso, a Anvisa
ela ficou mais exigente. Que é a agência que cuida da regulação... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária que cuida da regulação dos nossos produtos, né, da saúde. E eu vejo um lado positivo, porque isso inibe aventureiros e pessoas não sérias de estar no mercado, né? Então, as exigências aumentaram, eu acredito que já era para a gente estar com o produto no mercado próximo de se lançar, mas em função desse problema foi aumentada as exigências, que é uma coisa boa, seguindo muito o padrão americano. Então, eu acredito que mais 2, 3 anos aí a gente está com o produto no mercado. Um produto brasileiro vindo aqui do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul que é um grande polo da cirurgia plástica no Brasil. O Brasil é um grande player mundial. Sem dúvida. É um dos maiores, um dos primeiros países, acho que briga com os Estados Unidos. Sem dúvida. É um dos maiores mercados, o segundo mercado, se não me engano, mundial de cirurgia plástica é o Brasil. Rodrigo, vamos voltar para essa questão do investimento. Então, quando vocês identificaram a oportunidade, através desse representante comercial que estava há muitos anos com vocês, vocês resolveram olhar para aquela oportunidade e apostar. Como é que foi de lá para cá? Qual é a diferença de se investir, por exemplo, no estado de Goiás e no estado de Rio Grande do Sul? Tem facilidades? É mais difícil? É uma mão de obra que é melhor realmente? Compensa? Se for melhor, ela compensa? Sem dúvida, falando um pouco da mão de obra, tem essa diferença. A mão de obra aqui ela é mais qualificada do que onde eu vi. Agora, Goiás tem um pouco da facilidade da política econômica, né? O Estado está com grandes incentivos, facilitando e atraindo empresas. Hoje, Goiás, por exemplo, é o segundo polo farmacêutico no país. Há alguns anos ultrapassou o Rio de Janeiro, que era o segundo lugar. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, apesar de estarmos aqui há algum tempo, eu, como diretor executivo, estou há 1 ano. Então, 1 ano morando aqui. Então, entendendo um pouco das políticas de desenvolvimento, das políticas econômicas do Estado, e eu vejo que o Estado tem grandes planos. Eu vejo um caminho bem próspero aí pela frente, né? Eu tive experiência na sala do investidor, com a agência gaúcha, a GDI, a Agência de Desenvolvimento para Investimentos, né? Investimento. E fui muito bem recebido. Então, aí as coisas estão andando, né? O nosso objetivo é ficar aqui, é continuar no Rio Grande do Sul, é continuar investindo no Estado. Somos a única indústria que produz esse tipo de produto, quer dizer, materiais médicos hospitalares, sondas, drenos, catéteres em silicone e também alguns implantáveis. E eu costumo dizer que a Medicone está engateando ainda perto do que ela vai chegar, né? Tem muito caminho ainda para frente. Bom saber que nós vamos ter mais uma grande empresa aqui no estado. Agora, é muito importante a gente desmistificar algumas coisas. Essa questão, por exemplo, dos benefícios do investimento. Tem muita gente que diz, a gente não pode ceder os investimentos porque quem ganha é o empresário. Eu tenho uma leitura diferente. Quem ganha, na verdade, é a sociedade das empresas que está aqui. Você mesmo trouxe o exemplo de Goiás, onde os incentivos são fortes. Nosso nível de incentivo, apesar dessa disposição já de governo, está buscando investimentos, ela já está no mesmo nível de Goiás ou está muito atrás ainda? Não, está próxima. Está próxima. O que a gente vem conversando aí com os agentes de governo não está muito distante, não. Não está muito distante, não. Agora, um ponto interessante que você abordou, que muitas vezes a sociedade, as pessoas acham que só o empresário está lucrando. Não, as empresas, lógico, quem está beneficiando disso também é a sociedade. A gente criamos, há alguns anos atrás, o Instituto Alex Star, onde nós apoiamos educação em algumas escolas públicas do estado. Nós temos uma creche, juntamente com uma outra empresa, onde nós beneficiamos filhos de colaboradores e também crianças da comunidade local. Iniciativa. Proporcionamos aula de informática para a população idosa da comunidade local também. Então, isso eu acho que faz parte também da postura de um empresário que quer ver um mundo melhor, que quer atingir o sucesso, não só pensando no lado financeiro. E para ele atingir o sucesso e a sociedade ganhar, ele tem que estar lá, né? Não adianta ele não estar aqui, estar em outro estado. Eu sempre digo que as grandes iniciativas sociais, pelo menos as principais que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, eu participo de 2, e elas são muito bem sucedidas graças ao investimento das empresas. A gente vê as empresas aportando recursos, e não só a gente fala em recursos financeiros,
mas também em gestão, traz seus executivos para participar, coloca seus quadros à disposição para colaborar. Então, eu acho que realmente as empresas estando próximas da sociedade, quem ganha é a sociedade. E, obviamente, quem ganha é a empresa também. Não existe desenvolvimento do capital humano. Né? É o progresso. É o que eu sempre falo. Né? Investimento em educação, no desenvolvimento das pessoas e reter talento. Né? É uma coisa que eu sempre falo, converso em reuniões de conselho que nós temos, em procurar desenvolver aqueles colaboradores, aquelas pessoas que estão com vontade, que estão com garra. E isso a gente vê que faz a diferença. E a Medicone, sem dúvida nenhuma, vai para o mesmo caminho que a Alexstar e vai, em um determinado momento, montar seu instituto e participar aqui de forma mais firme junto com a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Você conseguiu manter todos os colaboradores que já vinham na Medicone ou você teve que trazer gente de fora? Não, nós não só mantivemos e já aumentamos em 1/4 já o número de colaboradores. Cerca de 25%. 25%. E eles estão satisfeitos, acreditam, não teve aquele nervosismo de uma troca de comando, uma insegurança? Como é que foi esse processo? Isso eu acredito que sempre tem, né? Mas nós, quando viemos, reunimos a turma toda, conversamos, explicamos que a ideia seria trabalhar com a mesma equipe, continuar o trabalho que estava sendo desenvolvido e estamos aí. A nossa taxa de turnover é muito baixa, a maioria dos nossos... Que é o turnover, o giro dos funcionários. O giro dos funcionários. A maioria dos nossos colaboradores, nós temos colaboradores de 20 anos de casa, 20 e poucos anos de casa. Olha, Rodrigo, muito bom. A nossa conversa até agora está muito descontraída. Acho que é importante a gente conseguir transmitir esses valores, como é que as coisas acontecem num processo de investimento e, principalmente, eu acho importante, na visão de quem vem de fora para dentro do estado do Rio Grande do Sul, fazer investimento, tomar risco, participar do mercado, competir e é aquela velha fórmula, né? Ganha-ganha, todo mundo ganha, a empresa e a sociedade. É isso. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente segue justamente dessa parte de continuar essa realidade de como é que é investir num estado diferente e nessa pujança que o Brasil tem pela frente. Maravilha. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, fique conosco. Estamos de volta, conversando com Rodrigo Cardoso, diretor executivo da Medicone, uma empresa do grupo Alexstar. Rodrigo, a gente conversava desse investimento que o grupo fez aqui, o grupo Alexstar, que é um grupo goiano no estado do Rio Grande do Sul, através da aquisição da Medicone, o crescimento, os planos audaciosos de tornar a Medicone uma empresa maior ainda do que ela já é, já crescendo 25% no seu quadro de funcionários. Quais são os próximos passos agora? Quais são os próximos caminhos que têm que ser tomados dentro de um plano que certamente já na aquisição de um quadro mais expressivo vai ter necessidade de mais área? Como é que está funcionando esse processo? Onde é que se enquadra a tecnologia? Como é que se financia esse processo de crescimento? Então, isso nós já estamos olhando. O local que nós estamos instalados hoje, né? Cachoeirinha é um excelente local, é um polo extraordinário, mas nós estamos buscando uma área um pouco maior para expandir nossa capacidade produtiva. Então, já estive conversando em alguns municípios para conseguir algum tipo de incentivo. Estamos buscando também, a maioria desse investimento será de recurso próprio e buscando alguns agentes de fomento do Estado também, alguns bancos de fomento do Estado para nos apoiar nessa nova trajetória que está vindo. Os prefeitos têm que ficar atentos aí, os prefeitos da região metropolitana, de buscar aí um investimento aqui. O Rodrigo está se mostrando à disposição, é a hora, temos que ficar atentos. Rodrigo, como é que funciona esse mecanismo de investimentos? Tem facilidade? Como é que são as garantias? Eu acho importante você transmitir isso, porque tem muitos empreendedores, de novo, dentro daquele diferente nível ou dentro daquele diferente tamanho, né, que buscar entender um pouco essa fórmula. Né? Você já desenhou que, olha, a gente aumenta quadro, precisa aumentar a área. A gente tem que estar bem localizado. A gente precisa investir no nosso parque. Como é que faz agora esse passo a passo? Quando você chega lá, chega na agência de fomento, quais são as primeiras coisas que solicitam? A maioria de nossos projetos são projetos inovadores. Então, o que a gente tem visto no mercado é que as políticas econômicas dos estados estão voltadas para
empresas que estão inovando e para alguns setores específicos. Então, quer dizer, o setor da saúde, pelo que eu tenho acompanhado no Rio Grande do Sul, é um setor prioritário. E nós temos bons projetos, todos subsidiados em parceria com universidades ou com algum pesquisador. Temos aqui no Rio Grande do Sul, temos fora também. Só para citar como exemplo, nós temos uma patente com o Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que foi o desenvolvimento de um stent para traqueia e brônquios. Mas voltando do lado do investimento, dos incentivos e tudo mais, tendo um projeto bem elaborado, bem feito, bem fundamentado, eu não vejo muita complicação, né? Nós temos sido muito bem recebidos nos lugares que nós temos ido, conhecemos alguns parques tecnológicos já em funcionamento no estado, outros que estão em projetos. Então, eu acho que vai ser bem tranquilo esse processo todo nos próximos anos. O passo 1 é o plano de negócio. Sem dúvida. Isso já está feito, já foi elaborado, já foi apresentado. Então, eu acho que está bem tranquilo o processo. E como é que você vê o cenário brasileiro para o investimento? Você vê tranquilidade, o mercado vai continuar crescendo, o Brasil vinha sendo considerado a bola da vez, já não tenho mais certeza, as pessoas já não falam com o mesmo entusiasmo sobre o Brasil no exterior. Você acha que o Brasil, depois desse PIB aí no ano de 2012, um pouco menor do que o previsto e abaixo dos países concorrentes, né, os chamados países do BRIC, você acha que o Brasil ainda vai ter espaço para crescer e continuar apostando nesse investimento? Eu acredito sim. O Brasil, eu acredito ainda que é a bola da vez, apesar de não termos tido um ano muito bom, eu acho que o que vem aí para frente, nós temos que estar preparados. Acho que falta uma política mais agressiva na infraestrutura, em educação, em reforma tributária que precisa ser feita, né? Mas eu acho ainda que nós temos que estar preparados para isso. O mercado, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, né? Eu digo que nós temos vários países dentro do Brasil. É verdade. Então, um país continental. Um país continental, várias culturas diferentes. Então, eu vejo, nós temos que estar preparados, capacitar cada vez mais a nossa sociedade, estarmos cada vez mais preparados, porque o mercado está aí, né? Nós temos recursos naturais em abundância, a gente vê que outros países não têm, como nós. E se os recursos fossem mais bem alocados, mais bem aproveitados, eu diria que nós estaríamos numa outra situação. Eu estive na Alemanha numa determinada oportunidade e conversava com um alemão e ele me dizia como o Brasil era bem abençoado, como ele é bem provido de recursos, né? E ele me dizia, a comparação que eu faço com a Alemanha é a seguinte: a Alemanha tem poucos recursos naturais, mas ela cuida muito bem desses recursos. Então era como se fosse uma torneira semi-aberta, pingando ou gotejando água, e os alemães seguram essa água, esses recursos naturais dessa forma. E o Brasil parece uma torneira aberta, todo vapor, jorrando água para todos os lados. E para piorar ainda, o brasileiro vem e pega a água dessa forma, deixa escorrer todos esses recursos pelos dedos. Ainda bem que a gente tem bastante, senão a nossa situação podia ser muito pior. Eu acho que esse é o caminho. Se a gente conseguir alinhar a nossa sociedade num plano de educação, se a gente conseguir fazer um plano tributário, porque eu acho que esse é o principal problema. Todo mundo vem aqui, Rodrigo, você não é o primeiro empresário que vem e diz, poxa, nossa cadeia tributária é extremamente onerosa, fica difícil de empreender. E eu sempre digo isso para quem nos assiste. O problema da tributação que o empresário reclama não é que ele paga o imposto, porque ele repassa, na verdade ele coloca isso no preço. O problema é que ele sabe que ele poderia vender muito mais produtos se pudesse ser mais barato, se o governo não levasse uma fatia tão grande desse negócio. Na cadeia da Alexstar e da Medicone, qual é o peso dos tributos? Você tem uma ideia? Você arriscaria um número? São altíssimos. São altíssimos. Eu diria que em torno de 30%. Ou seja, 1/3 praticamente do que a gente paga. Se a gente pagar por um litro de soro, vou criar um número hipotético, R$10, o que eu acredito que seja muito menos. R$1. R$1. Vamos usar o termo de R$1. 30 centavos
33, na verdade, vai para o governo. Esse é o número, né? Toma 1/3 do negócio. E aí, veja só vocês, todos que nos assistem, um setor estratégico, uma parte tão importante que a gente necessita aí no nosso dia a dia, que é a saúde. Você levar uma mordida dessa, ou seja, você podia pagar um preço muito menor, né? Sem dúvida. É preocupante a nossa situação. Muito preocupante. Você vê melhora? Espero, espero. E ainda mais temos também o ataque de empresas estrangeiras no Brasil, né? Então, isso nos atrapalha, porque em muitos países a saúde ela tem um tratamento diferenciado. Então, isso permite que empresas consigam colocar os seus produtos aqui com facilidade. Mas a parte boa é que eles fazem a gente se tornar mais competitivos, ou seja, tem que Isso melhorar é sempre para competir. E eles vêm com produtos de boa qualidade, né, na maioria das vezes, pelo menos, e com preços competitivos. O problema é que é um pouco covarde a nossa disputa entre fazer um empreendimento aqui e competir com o empreendimento lá fora, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a maior dificuldade que vocês devem passar no dia a dia. Agora, Rodrigo, vamos levar um pouco para o lado do pessoal. Eu tenho muita curiosidade, gostaria que você dividisse a experiência de sair de um estado que tem uma cultura muito diferente, que é o estado de Goiás, e o estado do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa sua chegada em Porto Alegre, essa ambientação? Tem muita gente que vem para cá achando que Porto Alegre é uma cidade fria, chega num verão que é praticamente um calor senegalês, temperaturas altíssimas, com uma sensação térmica pesada devido à umidade. Como é que foi essa adaptação? Muito boa. Eu sou casado com uma gaúcha, então desde quando nós compramos a empresa, na verdade, em 2008, nós já estávamos juntos já há algum tempo, mas em 2008, quando compramos a empresa, eu comecei a vir mais para cá. Então, já conheço bem os gaúchos, gosto muito daqui e fui muito bem recebido. Eu acho um povo daqui hospitaleiro, né? Escutei em alguns lugares, o pessoal um pouco frio e tudo mais, mas não achei. Me ambientei muito bem. O clima muito agradável. A gente tem as estações bem definidas aqui. Muito bem definidas, até bem definidas demais muitas vezes. Diferente de Goiás, de onde eu vir, né? Ou é calor ou é seco, com calor também. Então, o frio é raro. A gente chegar aos 17, 15 graus. Essa questão de alimentação, se adaptou bem aqui? Tranquilamente. Nada diferente? Música, também muita gente fala que é um pouco diferente. Tranquilo. A gente tem a cultura local também, que é a música sertaneja, que vocês têm a música local de vocês também. Então, eu vejo muita semelhança nisso, né? As músicas regionais, músicas locais. Rodrigo, eu acho que o principal, que assim, pelo menos a mim preocupa muito, eu tenho certeza que várias pessoas que nos assistem, é a questão da segurança. Você se sente mais seguro aqui ou lá? Muito parecido. Goiânia é uma cidade, eu acho Goiânia muito parecida com Porto Alegre, né? Em termos de número de habitantes, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu ainda acho aqui um pouco mais seguro do que Goiânia. Mas poderia ser um pouco melhor, né? O que eu vejo falta um pouco aqui, que em Goiânia a gente tem mais, é a circulação de viaturas nas ruas. Que em Goiânia a gente vê muito e aqui não vê tanto. A gente diz isso porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente sempre teve muito confiança na segurança, na saúde e na nossa educação. E a gente vem perdendo espaço nos últimos 20 anos, ou seja, nós já não somos mais o primeiro estado em educação, tão pouco em saúde e muito menos em segurança. E na questão de carros aí, que está delicadíssima, a gente está, na verdade, tomando uma verdadeira surra da bandidagem, né? Então, esse realmente é um tema que preocupa. E como você sabe que a situação financeira do estado é difícil, obviamente o efetivo da Polícia Militar é menor. Agora, é muito bom ouvir isso de uma opinião de alguém que vem de fora. Às vezes não se dá conta. Olha, Rodrigo, quero agradecer a sua participação aqui. Foi muito bom conhecer um pouco mais da visão de fora, da visão de quem quer investir no estado do Rio Grande do Sul, poder aplicar seus recursos aqui. Que nem eu disse no bloco anterior, tomar risco. Eu acho que esse é o grande desafio do empreendedor. Desejar que sejam muito bem-sucedidos aqui, que o Rio Grande do Sul acolha vocês, que seja fácil fazer negócio aqui. Acho que esse é o principal, que você continue bem atendido, que os recursos estejam aqui à disposição e que o povo gaúcho trabalhe firme, cresça, não só como indivíduo trabalhando dentro do grupo de vocês, mas que também o grupo cresça e tenha muito sucesso. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Está sendo muito bom estar aqui no Rio Grande do Sul.
Os planos para o futuro aí são bem prósperos e eu acredito que nós vamos fazer a Medicone crescer cada dia que passa e ficar uma empresa de sucesso e cada vez maior. Tenho certeza. Muito sucesso. Obrigado. Você, nosso amigo do Interação, muito obrigado também por sua audiência. Você pode interagir conosco pela página do nosso programa no Facebook ou pelo nosso site no www.gustavoN.com.br. Mande suas sugestões. Até nosso próximo programa.